Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Bem-vindo a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical, desta vez a lição de número 9, cujo título é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Hoje nós temos um comentário extremamente importante que vai falar sobre o povo judeu, né, quando estava sendo ali menosprezado, quando eles estavam sendo ali humilhados pelos povos vizinhos na reconstrução dos muros ali por Neemias. Mas a gente vai aprender que Deus nunca abandonou o seu povo e que eles conseguiram mais uma vez provar que o Deus que eles servem era um Deus que eles serviam, né, era um Deus grande na vida deles. A lição de hoje é a lição de número 9, cujo título é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. E eu quero convidar você a ficar até o final deste vídeo, onde nós temos muito que aprender com a palavra de Deus nesta lição tão importante. Eu já aproveito para convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? Ative o sininho para que você possa receber as notificações em tempo real. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a manter esta obra, né, e crescer com este trabalho, que eu tenho certeza que muitas vidas elas estão sendo edificadas através da palavra do Senhor. Deus abençoe você grandemente e vamos à nossa lição de hoje. Queridos, na lição passada, nós aprendemos a respeito da união, que a igreja deve estar unida e que a obra de Deus ela só cresce a partir do momento em que nós estivermos unidos, fazendo assim, como diz a palavra de Deus, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só espírito, enfim, a união é que faz a força. Então nós aprendemos na lição passada que só através da união é que nós temos o trabalhar de Deus na nossa vida e a prosperidade vai nos acompanhar. Na lição de hoje, nós vamos aprender que o povo de Deus, ele sofre oposições quando ele está realizando alguma coisa para o Senhor. Nós sofremos oposições o tempo inteiro. As oposições vêm porque nós estamos realizando uma grande obra, uma obra para Deus. E quando nós estamos fazendo alguma coisa para o Senhor, com certeza as hostes infernais nos lugares celestiais vão trabalhar para tentar impedir o crescimento da igreja. Vão trabalhar para tentar bloquear, para tentar intervir de maneira que a igreja não cresça, que a igreja não ande, né? Da mesma forma, isso se aplica para a nossa vida pessoalmente. Quando você está dentro da vontade de Deus, quando você é uma pessoa do bem, quando você quer as coisas corretas, quando você é uma pessoa verdadeira, quando você não gosta de coisas erradas, quando você não gosta de mentira, quando você procura fazer as coisas de uma forma correta, se prepare para a oposição, porque muitas oposições virão para tentar parar você. Muitas oposições virão e tentarão te frustrar, vão tentar te entristecer, né? Vão dizer que você não pode, vão chamar você de fracote, mas você, através da palavra de Deus, vai provar para eles que tudo nós podemos naquele em que nós cremos. Que a Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa fortaleza está em Jesus Cristo. E a lição de hoje, ela começa ali em Neemias, no capítulo 4, já partindo para o versículo de número 8. Mas eu gostaria de ler com você alguns versículos, para você mais ou menos entender por que o comentarista aborda este assunto. Ele não colocou aqui os primeiros versículos, mas nós vamos observar que houve da parte de dois cidadãos que eram os líderes ali, dois samaritanos, né? Houve um sentimento deles de revolta,
porque a obra de Deus estava indo a todo vapor e eles tentaram impedir a obra do Senhor. Então, se você tem uma Bíblia na mão, eu te convido para você ler Neemias. Eu tenho aqui a Bíblia com a edição revista e corrigida. Essa é a edição que eu mais gosto, tá? No capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, queridos, aqui a gente vai ver que eles ficaram indignados. Por quê? Eles viram que os judeus, eles estavam chamando os judeus de fracotes, de Zé Ninguém, de coitadinhos, que eles estavam pegando as pedras que tinham sido queimadas e que estavam viradas em cinza para edificar um muro. Aí o outro, com chacota, disse: mesmo que eles edifiquem esse muro, vai vir uma raposa e derruba o muro. Quer dizer, só na raposa chegar e encostar no muro já derruba o muro. E eles estavam sofrendo ali toda aquela humilhação, diante daqueles povos. Imagine, irmãos, aquele grupo de judeus ali construindo, edificando a sua cidade, construindo os muros, reerguendo os muros, e aqueles povos vizinhos ali, observando tudo aquilo e fazendo chacota deles. Mas o que a palavra de Deus vai nos mostrar é que Deus verdadeiramente nunca abandonou o seu povo. E eles vão mostrar que eles realmente estavam ali com o Senhor, e o Senhor garantiu a vitória para eles, porque operando Deus, quem impedirá? Então, na lição de hoje, nós vamos estar então aprendendo aqui na palavra de Deus, que mesmo com humilhações, mesmo os nossos opositores querendo nos frustrar, porque quando você quer fazer a obra de Deus, se o seu coração está voltado para as coisas de Deus, se você quer realizar uma grande obra para o Senhor, com certeza, querido, se prepare, é certo que vai vir a oposição. Vai vir sim uma oposição grande sobre a sua vida para tentar fazer você parar, porque você acha que o inimigo fica satisfeito quando alguém está realizando a obra do Senhor? De maneira nenhuma, em hipótese alguma, o inimigo jamais ficará feliz. Ele fará de tudo para tentar frustrar os nossos planos, os planos do Senhor. Ele vai tentar fazer de tudo para querer parar a obra de Deus na nossa vida através de nós. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, vamos então ao nosso comentário de hoje, da nossa lição. Lição 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Texto áureo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Romanos capítulo 8 e versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa leitura diária diz: a fé é uma arma contra a oposição, a oração uma arma contra a oposição, a união uma arma contra a oposição, a vigilância uma arma contra a oposição. Então veja que de segunda até quinta ela vai falar sobre as armas que nós temos para batalharmos contra a oposição, que é a fé, a oração, a união e a vigilância. E aí na sexta a obra de Deus triunfará e no sábado a grandeza da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 20, e 1 de João capítulo 4, versículo 4 e 5 e 5. Neemias 4, 8. E ligaram-se entre si todos para vir e atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e do resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, queridos, aqui você está vendo nessa leitura, né, que Neemias teve que colocar guardas em lugares estratégicos quando ele soube que os inimigos estavam vindo para tentá-los atacar, para tentar investir contra eles, para matá-los, né, para que a obra parasse. Mas aí Neemias usa a estratégia, né, ele coloca um corneteiro ali do seu lado, vamos dizer assim, né, que é aquele que ia tocar a trombeta, né, estava sempre com ele ali, num lugar, e ele mantinha-se sempre no lugar estratégico, e todos já estavam orientados que na hora que soasse ali o toque daquela trombeta, então eles deveriam se reunir àquele lugar, porque era ali onde estava o foco da batalha, né? E quando os inimigos então perceberam,
que eles já sabiam do plano deles, então eles desistiram e assim eles puderam continuar, né? Mesmo armados, preparados, vigilantes, porque a vigilância tinha que continuar, tinha que permanecer, mas eles continuaram ali vigilantes até o último momento. Né? O comentário. A introdução. Na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Qual a procedência destes ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumento dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. 1 de Pedro 5:8. Vamos observar o seguinte, amados. A Bíblia está deixando bem claro que a nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas, elas são instrumentos usados pelos demônios. As pessoas, né, são aquelas em que o inimigo usa para tentar nos parar. Mas quando nós estivermos olhando um adversário na nossa frente, alguém que se opõe a algo que nós estamos fazendo e que temos convicção que é algo espiritual, que é algo de Deus, né? Então, você, ao olhar esse adversário, você não enxerga esta pessoa que está na sua frente. Mas o que a Bíblia está nos deixando orientados é de que existe um ser espiritual, invisível, que está por trás dele e que você não consegue ver. É este ser que são demônios, que são espíritos maus, que usam essas pessoas para tentarem impedir com que a obra de Deus seja realizada, tá? Então, nós não vamos lutar contra os nossos irmãos, não vamos lutar contra as pessoas, nós vamos lutar contra as hostes infernais da maldade. E é isso que a Bíblia nos ensina. E a palavra de Deus vai nos ensinar aqui que nós estamos em uma grande batalha espiritual. Ainda que muitos achem que não, né? Mas o que a Bíblia deixa claro é que nós aqui estamos em uma grande batalha espiritual. O ponto central aqui diz o seguinte, eu deixei aqui em destaque, irmãos, porque ele diz assim, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vai ver, né, no transcorrer desta lição, de que a fé é a grande arma que nós temos, né, e que Satanás vai fazer de tudo para tentar tirar ela das nossas mãos. Ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que nós percamos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, nós vamos perder a batalha. E se nós estamos no nome do Senhor, a fé é quem nos sustenta, né? A fé, vamos dizer que é esta muralha. Você aumenta, a partir do momento em que você está aumentando a sua fé, você está aumentando um muro de proteção que está em volta de você. E o que o diabo vai querer fazer? Ele vai querer jogar esse muro por terra. O diabo vai querer fazer com que esta muralha, que é a tua fé, ela venha desabar. E se ela desabar, você perdeu a batalha. Então, nós vamos fazer de tudo para sustentarmos a nossa fé até o fim da obra. Amém? Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Aqui, eu deixei isso aqui, irmãos,
sublinhado para que os irmãos pudessem, né, esse texto em evidência para que os irmãos pudessem prestar bem atenção nisso aqui, ó, ficar firmes. O que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir e vamos vencer em nome do Senhor. Aí o que vai acontecer? A Bíblia vai falar aqui sobre a armadura. Aqui, ó, irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Esta passagem que Paulo escreve lá aos Efésios, no capítulo 6, provavelmente Paulo estava fazendo uma analogia às armaduras, né, que eram utilizadas pelos soldados romanos. Os soldados romanos possuíam armaduras que os protegiam no momento da batalha. Essas armaduras serviam, né, para que eles fossem protegidos no momento do que eles estivessem ali na batalha, no mano a mano, né, na sua luta de espada, usando as suas armas. Então o soldado, ele possuía ali a sua armadura. E é isso que Paulo está mostrando aqui em Efésios, capítulo de número 6. E eu quero convidar os irmãos para a gente ler, então. Eu já estou aqui com minha Bíblia em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa armadura, ela protegia as partes do soldado, né? No seu corpo. Cada armadura daquela, ela tinha uma função de proteger uma parte do seu corpo. Então ele está falando aqui, né, sobre cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então o soldado, ele possuía aquela couraça que protegia o seu coração, protegia essa parte do corpo que são onde estão os órgãos vitais, né? Ali, pulmão, coração. Então toda essa parte aqui não era protegida através daquela couraça. Aí ele está dizendo aqui que nós precisamos estar vestidos, né? Cingidos nossos lombos com a verdade, ou seja, nada de mentira, né? O cristão, o servo de Deus fiel, ele fala a verdade sempre. Sempre, sempre, sempre. Essa é uma grande armadura para nos proteger, né? Proteger o coração. Coração é a sede do sentimento, né? Da alma. E aí ele vai falar, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, né? Calçado. Então o soldado romano, ele possuía aquelas botas que tinham uns cravos, tipo uns ferros, assim, uns espinhos debaixo da bota, né, que encravava aquilo no solo. Então ele não tombava facilmente, né? Ele não escorregava facilmente, porque numa luta de espada, um escorregão poderia ser fatal para ele, né? Então a Bíblia vai dizer que a gente tem que estar calçado os nossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Então, o escudo da fé, né? Por que o escudo da fé? Porque os dardos inflamáveis vai tentar tirar a sua fé, vai tentar abalar a sua fé. E a fé é quem mantém a nossa chama acesa, a nossa convicção, a nossa certeza. A Bíblia vai falar lá em Hebreus capítulo 11, né?
a respeito do conceito de fé, daquilo que você não está vendo, mas que você está crendo, né? Então, é isso, você não está vendo, mas você crê. Por exemplo, o vento, você não enxerga o vento, mas você percebe o vento quando a brisa, quando ele assopra sobre você. Então, a fé é isso, você não está vendo muitas vezes, mas você está crendo que Deus está do teu lado, está crendo que você vai vencer, está crendo que está passando uma nuvem negra, mas é só uma nuvem, toda nuvem de tempestade ela passa. Queridos, nenhuma tempestade é para sempre. Por mais comprida que seja a tempestade, ela vai passar. E depois que a tempestade passa, abre-se o sol e vem um raiar, né? E vem um dia lindo e maravilhoso. Então toda tempestade ela vai passar. Então precisamos ter o escudo da fé para poder nos proteger dos dardos inflamáveis do maligno, né? Porque o salmista vai dizer que sobre dardos, né? Sobre setas que voam, né? Setas que são mortandades, né? Que são lançadas pelo nosso adversário. Aí também ele diz aqui, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. E na cabeça, né, é onde você está crendo, é onde você está convicto de que você é um eleito de Deus. Se a sua cabeça for atingida, a sua fé poderá ser abalada, porque você vai dizer assim, eu não sei, vai vir a dúvida. Então, a sua cabeça, você precisa estar convicto de que você está salvo, né? Você precisa estar convicto. E o inimigo vai fazer o quê? Ele vai tentar colocar na tua cabeça de que você não está salvo. Por isso ele diz aqui, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? A espada é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus é a espada. E aí ele vai concluir aqui no versículo 18, falando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, além de tudo, oração e vigilância. Porque, queridos, muitas pessoas oram, mas não vigiam. É preciso orar, mas é preciso também vigiar. Porque se você ora e você não vigia, você pode perder, né, tudo que você ali orou por causa da sua falta de vigilância. Você jogou tudo por terra, não é? Muito bem, amados. Então vamos para o próximo. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11,6. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 e versículo 2. Então, a nossa fé é esta grande arma que nós temos, né? A nossa fé é que vai fazer verdadeiramente com que todos os obstáculos que vierem para querer nos atingir, mas nós vamos estar firmes, porque ela entra como uma estrutura, né? A nossa fé é um firmamento. A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento.
fundamento, né, está falando sobre uma base. E essa base, ela não pode ser frágil, ela não pode rachar, ela não pode ruir. Então o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar ruir essa base, ele vai tentar atacar a sua fé, mas a nossa fé precisa estar ligada no Senhor. Por isso um dos discípulos vai dizer: Senhor, aumenta a nossa fé, né? Então nós precisamos de fé, muita fé, porque quanto mais nós aumentamos a nossa fé, elevamos o nível da nossa fé, mais o firmamento está estruturado, mais a base está compactada e o inimigo dificilmente vai conseguir derrubar, né? Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Queridos, nós sabemos que podemos sim utilizar de alguns métodos. Aqui existem recursos humanos, né, que foram desenvolvidos e que o próprio Deus deu sabedoria ao homem para que eles fossem utilizados. Entretanto, nós cristãos, servos do Deus Altíssimo, não podemos esquecer de que nós estamos, embora nesse mundo, estamos vivendo constantemente em um conflito, né, que é espiritual. Estamos lutando contra um inimigo invisível, né, estamos lutando contra um ser que foi lançado dos céus por causa do seu pecado, da sua rebeldia, não é? E que esse ser, ele não consegue tocar em Deus, porque Deus é infinitamente poderoso. Mas o que ele faz? Ele não pode tocar em Deus, mas quer tocar nos seus servos, quer tocar na sua igreja, quer tocar nos seus eleitos. E aí, nós precisamos estar prontos para discernir que nessa luta, né, nós estamos lutando contra seres espirituais, né, contra demônios. E é por isso que nós precisamos estar usando as armas espirituais que a palavra de Deus vai nos ensinar. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Então, quando você vai lá para Neemias, no capítulo 4 e o versículo 2, você vai ver o que é que ele diz aqui. Ó, deixa eu voltar aqui, amados. Versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Quem foi que falou isso? Quem falou isso foi o Sambalate. O Sambalate era um horonita que era dos grandes líderes, provavelmente um governador de Samaria. E com ele também, aí a Bíblia vai mostrar também o Tobias, né, que foi ali um amonita que também se levantou contra o povo de Deus. Não podemos esquecer, amados, quando nós vamos para a Bíblia, que os amonitas são os filhos de Ló. Vocês sabem que quando Ló fugiu para as montanhas, por causa de Sodoma e Gomorra, que estava sendo queimada, né, a Bíblia vai dizer que Ló subiu ali com sua esposa e as suas duas filhas. Entretanto, a sua esposa, ao olhar para trás, foi convertida numa estátua de sal, e as suas duas filhas seguiram para as montanhas com ele. A Bíblia diz que essas moças acabaram embriagando o pai, porque disseram que não tinha como gerar filhos ali, porque elas estavam praticamente isoladas naquele lugar. Então elas embebedaram o pai, e a Bíblia diz que cada uma delas engravidou.
e elas tiveram cada uma um filho, que se tornaram duas nações, que foi um calo no sapato, né, que foi uma pedra, desculpe, no sapato de Israel, né, que foram os moabitas e os amonitas. Um foi Moabe e o outro foi Amon. Então veja que esse Tobias, ele era um amonita, então descendente de Ló. Então veja, queridos, né, que aqui é como se fosse praticamente o sangue, né? Mesmo sangue, ou um sangue bem próximo, mas ali aquela ira, aquele ódio. Coisa triste, mas é algo milenar que a gente vê, infelizmente, na história da humanidade. Então, esse Sambalate e esse Tobias, eles ficaram muito indignados, né? Porque estavam vendo ali os muros crescendo, e eles, os muros sendo edificados e subindo numa velocidade incrível, e eles então tentam jogar um desprezo, né? Eles desprezam, e tudo que eles falavam, as informações chegavam. Então, quando você está fazendo algo que é bom, algo que agrada ao Senhor, que é justo, que é correto, sempre vai ter aqueles que vão trazer as notícias. Essas notícias, muitas vezes, de desprezo, para querer te desprezar e te chamar de você e dizer que você é um fraco, né? Mas é na fraqueza que nós encontramos a força de Deus sobre nós. Então a Bíblia diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. Aí você está vendo aqui o Caleb manifestado a fé, a confiança em um Deus, né, que tudo pode. E ele diz assim: olha, o Senhor, nós vamos prevalecer, o Senhor é conosco. Então Caleb, né, a Bíblia vai falar que daqueles 12 espias, 10, infelizmente, né, perderam a sua fé. Quando viram o tamanho daqueles homens, ficaram apavorados, né? Ficaram com medo, mas eles esqueceram do Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles esqueceram que Deus, né, estava ali, que tinha dado, eles tinham vencido já alguns povos, já tinha vencido ali naquela batalha de Jericó. Eles viram o grande milagre do Senhor e outros milagres. Então, só porque eles viram a estatura daqueles homens, eles temeram. Mas Caleb, ele se levanta para dizer: não, nós vamos vencer, nosso Deus está conosco. Queridos, muitas vezes o que acontece? O inimigo, ele vai querer nos desprezar. Ele vai querer nos desprezar. Ele vai dizer que você é um fraco, você é um fracote, que você é ninguém, que você não é nada. Vocês se lembram da história de Davi e Golias? Todo mundo, o mundo cristão conhece a história de Davi e Golias, né? Golias, aquele homem com 3 metros de altura, né? Quando olhou para Davi, que não sabemos qual era a sua estatura, mas era uma estatura mediana, provavelmente 1,70 m, né? Quando olhou para Davi, né, e viu aquele jovenzinho, ainda um adolescente, né, ainda tão jovem, ele disse: eu sou porventura algum cão, né? Vocês estão mandando um moleque para vir brigar contra mim com um pedaço de pau? Então desprezou Davi ali. E Davi olhou para ele com fé. Olha a fé se manifestando aí novamente. E aí o Davi disse assim: você vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos.
Então, naquele momento, né, Davi diz para ele, olha, você pode até ser maior do que eu em estatura, mas quem vai lutar com você é aquele que é maior do que você, né? É o Senhor dos exércitos de Israel, é o Deus que eu sirvo. E é nessa fé e é nessa força que nós vamos rompendo em nome de Jesus. Amém, queridos? O inimigo ataca com a arma do escárnio. Neemias capítulo 4, versículo 3 e 4, Jeremias 27, Salmo 79, 4. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Então, amados, o que a palavra de Deus está dizendo é que nós vamos sofrer escárnio. Jesus disse que nós seríamos humilhados, né? Jesus diz isso. Mas também Jesus diz que nós seríamos bem-aventurados quando nós estivéssemos passando por coisa semelhante. Então, se o próprio Jesus, né, sofreu humilhação, quanto mais nós. Às vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas, e eu estou falando de pessoas cristãs, servos de Deus, tá? Não estou falando do mundo, eu estou falando de pessoas cristãs que conhecem a palavra de Deus, que têm a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, e que muitas vezes, diante do escárnio dos opositores, do escárnio do mundo, né, ele perde muitas vezes a noção e se esquece da sua posição como servo de Deus, né? Lembremos, amados, que Jesus esteve calado o tempo inteiro, né? Lembremos que quando Jesus foi ali levado perante o tribunal, né, e eles escarneciam de Jesus, Jesus esteve ali o tempo todo, paradinho, caladinho. E quando ele estava na cruz, né, o ladrão que estava ali, na mesma condição, né, sendo crucificado, ele escarnece dele e diz, você não é o Filho de Deus? Então, você salva você e salva nós. E a multidão, muitos diziam a mesma coisa, você não é o Filho de Deus, você não está salvando os outros, salva você mesmo, depois você vem salvar a nós. Então veja o escárnio que Jesus passava, né, que Jesus passou ali naquele momento. E muitos de nós nos negamos a passar por estas coisas. Mas a Bíblia vai dizer que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Por outro lado, nós vamos ver também os apóstolos, alguns homens de Deus, se alegrando por ter passado situações parecidas com a de Jesus, ao ponto em que o apóstolo Pedro chegou a dizer, eu não sou digno de sofrer da mesma maneira que o meu mestre, porque aquilo era uma glória, né? Então Pedro disse, eu não sou digno. Então muitas vezes nós não queremos passar por determinadas coisas, mas o nosso Deus, Ele está nos ensinando que nestas coisas nós encontraremos os valores, os verdadeiros valores de um servo de Deus fiel. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas.
Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos, e a tarefa seja grande. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias 6,8. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas e alegrarem-se e a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Ora, nesse sermão aqui, que é o Sermão da Montanha, Jesus vai terminando o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado quando eles vos perseguirem, quando eles levantarem calúnia. Aí Jesus vai dizer assim: exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Queridos, isso quer dizer que quando nós somos injuriados, quando nós somos caluniados, quando se levantam contra nós com mentiras, isto quer dizer, amados, de que algo glorioso está acontecendo no céu ao nosso favor. Por isso Jesus disse: bem-aventurado sois. Então, deixe então que levantem boatos, deixe então que façam suas mentiras, suas calúnias, Por certo, o nosso Deus, mostrará a verdade, e a verdade prevalecerá, e o nome do Senhor será glorificado. Mesmo que nós sejamos levados até a morte por calúnias, mentiras, algo que nós não fizemos, todavia o nosso galardão será grande, mas muito grande no céu, porque a Bíblia diz: bem-aventurado sois vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Então, nós seremos muitas vezes tentados, por astúcia, porque o inimigo ele usa de astúcia. E eles tentaram fazer uma astúcia, ali para envolver Neemias. Vejam que o sacerdote, ele vai, aquele suposto sacerdote lá, estava convidando Neemias para que Neemias fosse para dentro do templo, para dentro lá do santuário, e Neemias sabia que ele não era sacerdote, que aquela não era a sua função, e se ele fosse, ele iria ser morto. Mas ele ali estava vigilante, ele estava orando, ele estava vigiando. Cuidado com essas ofertas, queridos, Tem um ditado popular que diz que pobre, quando vê muita, cego, quando vê muita esmola, desconfia. Não existe esse ditado: cego quando vê muita esmola, desconfia. Então, desconfie sempre, claro, desconfie no bom sentido, no sentido da vigilância, Então, esteja sempre vigilante. Cuidado com as ofertas, cuidado com o que estão te oferecendo. Não aceite nada assim de cara. Primeiro pare, analise, reflita sobre a coisa, consulte a Deus e depois faça aquilo que Deus te orientar. O inimigo
usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias 4:13 a 20. Então eles ficaram injuriados, porque eles viram que eles não iam parar de jeito nenhum, né? Que os judeus não iriam parar com aquela obra. Eles estavam muito animados, eles estavam envolvidos no trabalho. E quando nós estamos envolvidos no trabalho de Deus, na obra de Deus, a gente não para. A gente não quer parar em hipótese alguma, nada vai fazer a gente parar, né? E aí vem muitas vezes o quê? As ameaças. Aí vocês se lembram, logo, nas primeiras lições, quando Zorobabel, né, recebeu aquelas ameaças, eles pararam e a obra ficou parada ali por 14 anos. A obra do templo ficou parada por 14 anos. Aí você vai ver que com Neemias já foi diferente. Neemias foi diferente. Ele não deu trela às ameaças, né? Mas ele confiava em Deus. Neemias sabia que ele estava ali no nome do Senhor. Neemias sabia. Tanto é assim que a Bíblia vai dizer que ele vai orar. E aí a gente vai ver que uma das armas que ele vai usar é a oração, né? E ele vai dizer para Deus, Deus, olha, o que está acontecendo? Estamos sendo humilhados, tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas ali o Senhor deu força para ele. Então, o inimigo vai te ameaçar. Mas não se dobre às ameaças do inimigo. Não temas. A Bíblia vai dizer várias vezes, não temas. Eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Não temas. Amém? Glória a Deus. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações, Provérbios 29:20, e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Então, é a certeza, né, queridos? É a certeza de que você está na vontade de Deus. Mas precisa ter certeza. Precisa saber se realmente esta é ou não a vontade de Deus. Porque Neemias sabia, ele tinha convicção, ele estava na vontade de Deus. Mas nós temos essa obrigação de sabermos se esta é a vontade de Deus. Precisamos consultar a Deus sempre, porque nós às vezes queremos passar na frente de Deus e muitos precipitadamente dizem, esta é a vontade de Deus, sem ele mesmo ter no seu coração, né? Sem ele mesmo ter a certeza de que aquela é a vontade de Deus. Então, mas se você está dentro da vontade de Deus, então não temas, porque Deus é contigo. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve ao nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aí ele já apresenta esses dois elementos aqui, né, que são os seus opositores. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Então, o mesmo Deus, né, que nos ensina que nós devemos orar, é o mesmo Deus também que responde às nossas orações. Então eles venceram ali, mas venceram porque estavam também orando.
era, lembre-se, de que nós não estamos falando de uma batalha material, de uma batalha física, mas de uma batalha espiritual. Então a primeira coisa que eles vão precisar entender ali é a manutenção da fé, né? A manutenção da fé. E quando nós vamos para Deuteronômio, vemos lá que o Senhor vai falar para o povo de Israel, usando Moisés. O Senhor vai dizer o seguinte, disse, olha, vocês se lembram das humilhações que vocês passaram, né? De tudo que vocês sofreram, fome, e muitas vezes sede em alguns momentos e tal. E aí o Senhor vai dizer assim, estas coisas eu permiti para provar a vossa fé, para provar a vossa fidelidade. Então Deus permite que certas coisas aconteçam porque Deus está nos provando. A palavra de Deus vai dizer que nós somos provados como o ouro. O ouro, ele era colocado no fogo para ser provado realmente se era ouro, né? Para ser testado se era ouro. Então, da mesma maneira, nós somos provados, nós somos testados pelo Senhor para ver até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa convicção, até onde nós podemos confiar no nosso Deus. E aí, claro, que uma vez que nós fomos aprovados pelo Senhor, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola, Lucas capítulo 18, versículo 1. Paulo exortou aos efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito, Efésios 6,18. E aos colossenses ele escreveu, perseverai em oração, Colossenses 4,2. O que é então perseverança em oração? Aí ele vai dizer aqui, na letra A, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Amados, se você já deve ter parado para observar, se você gosta de orar, que quantas vezes nós dobramos o nosso joelho para conversar com Deus e você tem hora, parece que se desliga de Deus e você fica ligado aqui na terra. Aí você passou um certo tempo e daqui a pouco dá um estalo na sua mente e você diz, opa, peraí, mas eu estou aqui de joelho e eu estou pensando nisso, eu estou pensando na conta que eu vou pagar amanhã, eu estou pensando em alguém que me disse determinada coisa hoje, enfim, você fica uma infinidade de coisas que vai passando na sua cabeça, né? E você vai se esquecendo do propósito que você está ali. Então, a sua oração deixou de ser a oração e passou a ser penitência. Você ficou de joelho, às vezes 30 minutos, né? 1 hora de relógio e ficou, né, ali pagando uma penitência, porque você não se concentrou no Senhor. Então, até nisso nós precisamos, né, tomar muito cuidado. Precisamos ser vigilantes nesses aspectos. E, principalmente, amados, uma coisa é muito gostoso. Tem hora que a gente para e a gente fica ali em silêncio e nós estamos orando em espírito, né? Orando em silêncio. Mas a oração em silêncio, ela é uma oração que nós temos que tomar cuidado porque ela é tendenciosa. Nós somos tendenciosos, não oração, mas nós somos tendenciosos a começar a pensar em outras coisas.
Então é sempre bom, né? Claro, existem aqueles momentos que você fica ali em silêncio, né? Onde o Espírito está intercedendo. Mas existe, na maioria das vezes, você precisa estar, mesmo que seja de forma bem baixinha, mas você precisa estar falando. Porque quando você está falando, você está obrigando o seu cérebro a trabalhar nesse sentido. Então você vai deixar de estar pensando em coisas vagas, né? Isso é só uma indicação assim para quem realmente quer orar, né? Convicto, orar, concentrar sua oração naquilo que realmente você está determinado, tá? Então na letra B é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Daniel capítulo 10, versículo 11 a 14. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Então é preciso persistir. E se há uma coisa também, amados, que Deus nos ensina, é que nós devemos ser persistentes, que nós devemos perseverar, né? A Bíblia vai nos ensinar a perseverar. Sedes perseverante na oração. Perseverar em oração, é o que a Bíblia fala. Então nós precisamos persistir. Nós precisamos estar ali sabendo que muitas vezes uma pessoa... eu tenho uma causa. E aí você apresenta a tua causa na mão do Senhor, você ora 10 minutos, 15 minutos e você já fica esperando a resposta, você não se preocupa mais em buscar o Senhor, você não vai estar... Não, você tem que batalhar. Veja que Daniel era um homem fiel, um servo fiel a Deus, um grande profeta de Deus, né? E Daniel precisou estar, depois do 21º dia, orando ali insistentemente, foi obrigado que Deus mandasse, né, ali um anjo, que foi Miguel, para batalhar, para que as suas orações chegassem até o Senhor. Então, queridos, não é fácil. Muitas vezes a gente pensa que é fácil, né? Não é fácil. Tem que orar mesmo. Tem que orar, amados. Tem que orar. É orar até que venha a resposta. Devemos orar. Aí, Isaías capítulo 62, versículo 8 e Lucas 24, 49. Então, devemos orar até que o Senhor responda, né? Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Então, ali os discípulos ficaram 10 dias orando. O Senhor tinha falado para eles que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles ficaram ali cerca de 10 dias orando, né? Eles não sabiam que poder era esse, até que no 10º dia, né, Deus fez cair ali fogo dos céus e eles receberam ali o Espírito Santo. Mas ficaram ali em oração 10 dias. É por isso que nós não vamos vencer, queridos, em 10 minutos de oração. Isso não é oração, tá? 10 minutos de oração não é oração. É preciso orar. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando, da liberdade ao Espírito, e Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, a prova de que o Espírito Santo, né, opera em nós é através da oração. Até o próprio Espírito, a Bíblia diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é fundamental. Jesus venceu orando. Os apóstolos venceram orando.
E a igreja só vai vencer se estiver em oração. Não adianta a gente embelezar o templo, fazer todo aquele entretenimento, gastarmos fortuna trazendo pessoas de fora, fazermos aquele mega espetáculo, né? Transformarmos a igreja num palco pirotécnico. Não adianta nada disso, né? Aquilo ali é uma alegria, é um impulso momentâneo que já passa. Mas a oração vai fortalecer você todos os dias da sua vida, até o grande dia. A Bíblia diz: orai sem cessar. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amado, o que a gente aprendeu nesta lição? Que se você verdadeiramente está envolvido em uma obra, se prepare para a oposição. O que você vai entender? Segundo a palavra de Deus, Satanás, ele é inimigo de Deus. E Satanás não tem qualquer prazer que a obra de Deus cresça aqui na terra e que Deus use instrumentos. Da mesma maneira como Deus tem os seus instrumentos, Satanás tem os seus instrumentos. Pessoas que são usadas, muitas vezes até de forma inocente, mas são usadas por Satanás para querer frustrar você, para querer entristecer você, para querer parar você. Mas se você está fazendo uma grande obra para o Senhor, você não pode parar. Se você é verdadeiramente convicto de que Deus está contigo, de que o Senhor te chamou, você não pode parar. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar ruir essa estrutura, né? Esse fundamento que é a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com que a tua fé desfaleça para que Deus pare de operar através da sua vida. Então poderão se levantar pessoas até dentro da nossa própria irmandade ali, né? Poderá se levantar pessoas contra você, né? Dizer palavras que vai te entristecer, dizer que você é um fraco, que você é um João ninguém, que você não é nada, né? Vai querer entristecer você, mas você tem que fazer como Davi. Quando Davi estava diante do gigante Golias, Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi só conseguia enxergar quem era maior do que o gigante que estava com ele. O Senhor estava com Davi e ele tinha convicção de que o Deus que ele servia é quem iria entregar aquele guerreiro em suas mãos. Ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e todo Israel saberá que existe, né? E toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Então, naquele momento, a convicção daquele rapaz era uma coisa tremenda, era uma coisa extraordinária, né? Então, se prepare para a oposição. Não fique triste. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Deus te abençoe grandemente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que você seja uma tocha viva, poderosa na mão do Senhor, e que o Senhor use você
de maneira que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado através da sua vida. Vai em frente, meu irmão. Vai nessa tua fé. Vai nessa tua força, em nome do Senhor. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando. Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe a sua família. E se Jesus não voltar, até a próxima lição.